boa noite a todas e a todos. Estamos dando início aqui a essa conversa com o diretor Vladimir Seixas, né? Meu nome é Rafael Dias, eu vou mediar essa conversa. As trovoadas, raios e trovoadas no Rio de Janeiro, né? Um momento elétrico, de fato. Então, os vídeos, né, os filmes, os documentários, os curtas estão disponíveis no YouTube da produtora Couro de Rato, né, ficaram desde o dia 19 de março e vão ficar por mais tempo lá disponíveis. Então, para quem não pôde assistir os curtas e os longas de Vladimir Seixas, eles ficam ainda na plataforma e vocês podem assistir depois dessa nossa conversa. Então, queria dar boa noite a Vladimir Seixas, né? Vou fazer uma breve apresentação. Vladimir Seixas é um cineasta brasileiro, ele foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Documentário. Ele é formado em filosofia, com mestrado em estética e filosofia da arte pela UERJ, e formado também em direção cinematográfica pelo Instituto Brasileiro de Audiovisual, né? Trabalha com audiovisual desde 2008, na área de direção e roteiro para documentários, como assistente de direção com outros diretores, realizou 4 séries para TV e 3 longas. Como diretor e roteirista, teve seu curta de estreia Hiato, selecionado para vários festivais de cinema no Brasil e no exterior, onde recebeu 12 prêmios. Dirigiu o telefilme A Primeira Pedra, vencedor do TAL, Televisão América Latina, do Doc Montevidéu, de melhor documentário, da medalha de bronze na categoria de Direitos Humanos, do New York Festival, TV e Filme, e foi indicado ao Emmy Internacional em 2019. Né? Em conjunto com Luiz Carlos Alencar, dirigiu também a série Corpos Periféricos, que está exibida na ESPN. Autor dirigiu 5 curtas, 2 longas e uma série em telefilme, participando de mais de 50 festivais de cinema e TV, onde recebeu diversas premiações. Então, pouco do currículo, né, do Vlad. A gente pode, a partir dos filmes, né, eu acho que os curtas eles têm uma afinidade, né, entre si. Então, além dos curtas, o Atrás da Porta, que é um longa, eles se encaixam, eles têm um diálogo interno, né? Pelo tema da militância por moradia, o direito à moradia, o direito à cidade, dos movimentos urbanos, né? Dos movimentos sociais. Aí eu queria fazer a primeira pergunta para o Vladimir de que maneira ele foi se aproximando tanto do cinema como também dos movimentos sociais para fazer esses documentários, né? O primeiro documentário é o Hiato, de 2008, que fala de uma ação, né, política no Shopping Rio Sul, né, do movimento Sem Teto, e que foi divulgado, isso aconteceu em 2000, foi divulgado, passou no Jornal Nacional, né, teve uma divulgação midiática forte, e no Hiato você faz uma análise também no discurso da mídia, né, do uso das imagens, do movimento social. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, da sua aproximação com esses temas, os temas dos movimentos urbanos, que no Hiato você faz sua estreia, né, no documentário. Maravilha, Rafa. Primeiro agradecer, né, essa parceria, Rafa, obrigado mesmo. Agradecer também ao Ivan, que está aí na parte técnica, está aí cuidando da live, né, nessa parceria com o Cineclube Cinema e Sociedade. Né? Depois a gente vai deixar esse debate todo lá para ficar no canal de vocês também. Boa noite, gente. Começando com essa pergunta do Rafa, esses curtas, Rafa, eles são curtas de uma época de estudante, né? Então, nessa época do hiato, eu estava estudando filosofia na UERJ com o James, né? Então estava fazendo uma pesquisa com ele,
com James Areias, lá da UERJ. Ele tem um trabalho onde ele vai juntando essas duas áreas, né, cinema e filosofia, a partir de um eixo muito específico, que é ligado à filosofia francesa. Ele faz um estudo há mais de 20 anos já sobre Deleuze, imagem em movimento e imagem em tempo, né, fazendo esse recorte de um cinema mais narrativo, um cinema mais do orgânico, a imagem em movimento, e um cinema do tempo, né, um cinema ligado ao inorgânico, à não narratividade. Então, eu estava ali, enquanto estudante, tentando entender essas teorias, né, essas teses mesmo, até que ele deu uma aula muito fantástica sobre um filme que me chapou, assim, que é o Amarcord, do Fellini, né, que, de uma certa forma, apesar de eu não entender a grandeza daquilo, fez um pouco de sentido. E, a partir dali, eu fui tentar aprender um pouco desse ofício de cinema. Aí me matriculei na Darcy Ribeiro, né, que é o Instituto Brasileiro Audiovisual, uma escola aqui do Rio. E aí fui estudar cinema, e aí nesse período que o hiato surge, né? O hiato surge a partir de conversas com pessoas que tiveram nessa manifestação. Para quem não sabe, o hiato é sobre uma manifestação que teve num shopping aqui no Rio de Janeiro, onde 400 pessoas, moradoras de favelas, sem teto, sem terra, eles fizeram simplesmente um passeio no Shopping Rio Sul, aqui em Botafogo, e simplesmente saiu no Jornal Nacional, entrou ao vivo aqui no RJTV, o nosso jornal local aqui, e a imagem que se propagou era justamente pessoas andando num shopping, né? Então, o curta era para investigar que imagem é essa e por que isso teve essa repercussão, né? Então, nesse sentido, surge o hiato. Eu não fui nessa manifestação, eu vi pela televisão. E quando eu entrei para a UERJ, eu conheci as pessoas que participaram, e aí consegui, depois de contar a ideia de fazer um documentário sobre esse ato, eu consegui umas imagens de arquivo, enfim. E toda a estrutura da Darcy Ribeiro naquela época foi fundamental, porque não tinha câmera, não tinha nada, né? Então, foi um curta que fez esse resgate de uma manifestação 8 anos depois. O curta é de 2008. Essa manifestação aconteceu em 2000, né? E até hoje as pessoas me chamam para falar desse curta, sabe, de uma ação que ocorreu há muito tempo atrás, né? A gente vai fazer um debate agora no Cineclube Entre Todos, lá de São Paulo, que é um festival. Então, é algo que, de alguma forma, as questões presentes nesse curta ainda persistem, né? Então, a gente vai deixar online no canal da Coro, né, uma versão restaurada do hiato, porque na época a gente não teve nenhuma grana para finalizar e eu ainda estava aprendendo. Então, hoje em dia a gente refez a finalização do hiato e está no canal da Coro uma versão bem melhorada, assim, desse curta. E aí, a partir desse curta, eu comecei a ter contato com pessoas que de fato estavam fazendo ação direta aqui no movimento de moradia, né? Era uma época de uma ascensão, né, de ocupações de prédios vazios. O Rio de Janeiro tem até hoje, né, sobretudo agora na pandemia, mas antes da pandemia já existiam muitos prédios fechados, né? E em 2008, que foi quando a gente filmou, a quantidade de imóveis vazios, públicos, era maior do que as pessoas que moravam na rua, no centro da cidade, né? Então, estava surgindo ali um grupo organizado para tentar ocupar esses prédios públicos e dar uma função social àquela moradia. E aí é toda uma discussão de propriedade privada, é um tema muito, muito sensível e muito delicado, né? E aí eu recebi o convite de filmar essas ocupações de prédios, filmar as melhorias que eles faziam nesses prédios, tentar construir uma narrativa que dispute de alguma forma a legitimidade de se fazer esse tipo de ação, né? Porque essa parte de comunicação ela é bem precária, era na época, né? Já melhorou muito, mas não tinha essa coisa de filmar como a gente tem hoje, e se postar na rede, realizar debates. E aí a galera perguntou se eu estava afim, a partir do hiato, né, da repercussão que teve o curta, se eu estava disposto a filmar também essas ocupações de prédios vazios. E aí eu fui fazendo uma série de filmagens que vai gerar depois o Atrás da Porta, né, que é um documentário que reúne algumas ocupações e que promove também um debate sobre o direito à cidade, sobre por que deixar um prédio
Por que as pessoas consideram melhor deixar um prédio vazio, estragando, aguardando alguma especulação imobiliária, do que tentar transformar aquilo ali em moradia popular? E as pessoas que ocupavam sempre falavam, a gente quer poder pagar, né? A gente quer uma mensalidade que a gente tenha que a gente possa pagar para morar no centro do Rio, porque o trabalho é mais fácil, enfim, milhões de facilidades existem no centro do Rio de Janeiro. E aí é isso, a gente fez essa cobertura. Eu conheci um parceiro de filmagem que é o Chapolin, que morava numa ocupação que também foi despejada, né? Então, assim, uma série dessas ocupações que a gente vê no filme de 2010, que é o Atrás da Porta, quase todas foram despejadas, né? O Estado foi lá e colocou para fora, e os prédios estão vazios até hoje, né? Então, a gente precisa, enfim, é algo que persiste, é um problema que está aí, né? E o uso dessas imagens, na época, ele não era um uso só para fazer um filme, para disputar a narrativa, né? Ele era um uso maior, ele tinha um uso de você, por exemplo, a gente arrombava um prédio de madrugada, sabe? Um prédio que tinha segurança armada. Então tinha um primeiro uso ali que era um uso real ali, né? Um uso de você arrombar uma porta e dar de frente com um segurança armado. Então, o primeiro uso é de inibir qualquer agressão e violência nessa ação direta, né? Um segundo uso é de uma possível prova, porque, como a gente vê nas imagens do filme, rapidamente a polícia chega, né? Então, dá 10 minutos a polícia chega. Então, e são horas vitais para uma ocupação, né? Sei lá, tem ocupações com 250 pessoas. Então, virar a noite ali é algo que é uma grande vitória, tende a dar mais certo uma ocupação. Então, inibir uma possível retirada à força, né, sem ordem judicial por parte da polícia, e dizer que a imprensa está cobrindo aquilo ali. Muitas vezes a gente estava de madrugada numa ocupação, a polícia querendo entrar, e todo mundo falou, não, a imprensa está aqui dentro. A imprensa era eu com uma câmerazinha emprestada de um amigo, sacou? Uma mini TV pequenininha, eu ligava a luz para ele ver que tinha uma câmera mesmo. Naquela época não tinha celular como a gente tem hoje, então não dava para fazer essas filmagens dessa forma, as câmeras eram de fita, né? A gente chegava em casa, tinha que capturar as fitinhas, mini DV. Então a gente ligava a luz ali, então ficava aquela porta ali. O filme é atrás da porta, né? Então a gente ficava atrás da porta com uma lanterna ligada e falando: a imprensa toda está aqui dentro. Se você arrombar essa porta aí, você vai sair amanhã em todos os jornais. Na verdade, era um estudante de cinema junto com o pessoal que estava lutando por moradia ali. Então é um pouco isso, essa primeira fase, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, quer falar de algum filme específico. Queria voltar um pouquinho para o hiato. Eu acho que é isso. Tem uma unidade nessas obras, né? Assim, experimentação de você de estudante, como militante também, né? De uma causa social. Mas eu queria voltar para o hiato, que você combina tanto entrevista com acadêmicos, né? Você faz a entrevista com James Arias, você faz a entrevista com a Ivana Bentes, com o Silvio Tendler, mas também eu acho que a personagem que rouba a cena, a meu ver, no hiato, é a Elizabeth da Silva, né? Que é uma das pessoas que estiveram lá no shopping nesse ato. E ela tem um modo de narrar essa experiência muito rico, muito vívido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do como é que foi esse encontro também com ela, né? Com essa personagem, com a Elizabeth. Cara, quem fez a mediação foi a Ellen, que fez a assistência do filme comigo. A Ellen, ela foi no Rio Sul, né, em 2000, ela era estudante também, hoje ela é professora de universidade, e ela foi no Rio Sul e filmou a ação numa câmera de VHS em 2000, né? Então eu conheci a Ellen e falei: Ellen, eu estou montando esse projeto, a gente vai tentar fazer um filme de arquivo, né? Entender o que se passou ali naquelas 2h30 na ocupação do Rio Sul, e por que teve tanta repercussão, e por que aquilo não morria, porque vira e mexe um intelectual fazia uma palestra e colocava aquilo ali como um exemplo, né? Enfim, gente fazendo tese de doutorado, citando a ocupação do Rio Sul,
Então, de uma certa forma, a Ellen super entendeu na hora a ideia, e ela conhecia as pessoas, porque ela participou daquela articulação ali naquele momento, que era uma articulação de uma semana de lutas, eram 7 anos da chacina de Vigário Geral, né? E aquilo ali era um dos atos que eles propuseram, e foi o ato que mais chocou enfim, por várias questões mesmo, por pautar a mídia, por todo mundo estar esperando que houvesse ali um princípio de arrastão, e na verdade era só um passeio em grupo, né? E, enfim, aí várias coisas vieram à tona e foram discutidas, e são discutidas até hoje ali, né? E aí é isso. E a Beth foi um encontro muito mágico, assim. A gente foi um dia só filmar lá no principal local deles, porque na época que eles ocuparam o shopping, eles estavam morando num assentamento do MST, muitas das pessoas que foram. E aí, depois de 8 anos, quando a gente foi filmar, eles já estavam realocados num projeto social de casa e já estavam morando todos próximos. Então, a gente foi passear nesse conjunto habitacional e conversando com as pessoas, né? Teve gente que eu entrevistei, na verdade, uma pessoa só eu entrevistei que não rolou, a pessoa não falou muito bem, não lidou bem com as câmeras. E a Beth foi o oposto, né? A Beth primeiro ela me pegou na rua. Se você for olhar no filme, a primeira imagem do filme é ela na rua. Vai lá em casa que eu quero contar. E aí ela vai assim e começa a falar. E aí eu estava fazendo essa entrevista com essa pessoa que não estava rolando. E aí eu aprendendo essa dinâmica, né? Eu olhei para ela falando pra caramba ali, interrompendo a entrevista. Eu falei, tá bom, fechei primeiro a entrevista lá para não... Eu sabia que não estava rolando, já dava para entender que não estava bacana, mas que eu ia lá depois. Aí ela foi, a gente terminou a entrevista, eu fechei e a gente foi lá na casa dela. E uma coisa fantástica é que quando você está entrevistando a pessoa, você sabe que aquilo vai funcionar, assim, na hora da filmagem. Aí você começa a ficar meio que encantado com um filme que não existe ainda, entendeu? Então a Beth é uma dessas figuras que roubam a cena e são personagens na câmera, né? Eu acho que o Coutinho falava isso, com 5 minutos... já dá para saber se vai render ou se não vai render para um filme como personagem, né? Não que a história das pessoas que você entrevista que não rendam não sejam bacanas, mas, né, tem toda uma relação de troca e de sedução com a câmera que tem gente que sabe fazer e tem gente que não... Enfim, às vezes também o problema da direção, de não dirigir bem. Isso eu posso... Mas tem muita coisa de simplesmente a cena acontecer. E a Beth é uma dessas pessoas que a cena acontece. A Naira também, o Cláudio que está lá, que a gente foi lá, que morava não sei se mora ainda, morava na favela do Lagartixa. Ele não queria dar entrevista, falava que não achava bacana falar. E aí eu levei como estratégia uns trechos em DVD. Naquela época era a onda do DVD, todo mundo tinha DVD nas casas. E eu levei um DVD com os trechos da manifestação, né? E aí, para convencer a pessoa, eu passava o DVD, e para a Beth não precisou, porque ela já foi convencida lá fora, lá na rua, quando eu estava entrevistando outra pessoa. Eu só mostrei as imagens para reavivar, né? Que aí a pessoa vai vendo aquelas imagens e a entrevista flui de uma outra forma, assim, muito mais viva, reconhecendo pessoas, olha lá o fulano, olha lá Beltrano. E aí foi isso, assim, a Beth foi um pouco isso. E o filme depois eu recebi algumas críticas com relação a colocar pensadores, né, intelectuais. E aí eu fiquei pensando naquela época, e sobretudo com o uso de entrevistas. Já tinha em 2008 tinha condenação muito grave, mas tinha essa recusa do cinema maior com relação à entrevista, talking heads, pessoas falando. Né? Isso era algo que era mal visto, digamos assim, no métier cinematográfico. E eu, como estudante, eu estava me descobrindo ali, para mim era o primeiro filme, vamos embora. E a minha escolha de intelectuais, que foi outra crítica do filme, foram essas pessoas que em 8 anos traziam a atualidade do debate, né? A ideia surge de ver algumas pessoas falando sobre aquele ato e o do diferencial e do duplo da imagem, né? Porque o ato foi
avisaram para a imprensa que ia ter esse ato. A imprensa falou, vai ter alguma coisa, vai ter arrastão, enfim, várias motivações levaram a Bandeirantes, Rede Globo, todo mundo ir lá cobrir essa manifestação. Chegando lá, só se tem um passeio, né, de pessoas pobres e negras no shopping, e pessoas extremamente incomodadas, né? Os frequentadores habituais daquele shopping meio que incomodados e tendo que lidar com aquela imagem que eles não esperavam encontrar no Rio Sul. Só que eu vi essa imagem em casa, né? Em casa, então já é uma terceira imagem. Tem a primeira, que é a imagem de que eles sabiam que aquilo ali ia dar, já ia ser uma zona de encontro mesmo, de conflito. A segunda, que é aquele passeio que causou uma estranheza das pessoas no shopping. E a terceira imagem na TV, né? É uma imagem que foi para o Jornal Nacional, 20 segundos de pessoas subindo escada rolante, descendo. Em tese, seriam imagens ordinárias, e não eram. E aí o filme é um resgate disso, 8 anos, né? Mostrando para as pessoas que estiveram lá um DVDzinho, e que até hoje, em 2021, a gente fala dele de alguma forma, porque... Óbvio que essas questões não foram superadas. Então, eu achava e continuo achando que, de fato, pessoas que pensam sobre essa complexidade de um ato, né, que, em tese, não deveria ser complexo, é bom trazer essas pessoas para o filme, ajudam a evoluir o debate, né? Então, foi um pouco isso, essas escolhas. E, de fato, quem rouba a cena e quem acontece mesmo como personagem é a Beth. Não tem para onde correr. Com certeza. Já que você falou de Coutinho, eu queria pular para outro curta, que é A Sombra da Marquise, porque você filmou em Copacabana. Eu lembrei também, né, do Edifício Master, que Coutinho fez nos anos 2000, e queria que você falasse como é que foi esse projeto, A Sombra da Marquise, como é que foi também entrar, porque ali tem uma questão, né, de um aparato que joga água, né, nos moradores de rua, que dormem embaixo das marquises. Então, também é essa discussão sobre direito à cidade, sobre moradia, né? Mas também você entrevista o porteiro, né, você entrevista os personagens que tem a ver com esse aparato aí, o porteiro e o síndico do prédio. Como é que foi essa negociação? Porque é curioso que o síndico mesmo naturaliza, né, esse aparato de infligir uma violência, né? E dá entrevista de boa. Então, como é que foi esse contato também com essas pessoas nesse curto? Cara, esse curto é o seguinte, eu estava voltando do mercado com as sacolas de compras assim na mão e de repente começa a chover embaixo da marquise, né? A marquise, em tese, é algo arquitetônico que é como se fosse um presente do arquiteto, né? É algo para, né, a sombra da chuva, você se protege do sol. E aí eu tava voltando e começou a chover, aquilo ali eu parei assim, larguei as compras, e ser em Copacabana não é à toa não, eu sou nascido e criado em Copacabana, eu nasci na Ladeira dos Tabajaras, uma favela de Copa, e Copa é um bairro muito reacionário não é uma palavra, mas é muito singular, assim, merecia um filme só para tentar entender o bairro de Copacabana. E eu tava vindo do Mundial, que é um mercado icônico também, já vi vários conflitos nesse mercado em Copacabana, daria para fazer facilmente um curto. E aí eu tô voltando do mercado, tô indo para casa e começa a chover, eu largo as sacolas de compra e começo a entender o que tá rolando, né? Então o condomínio daquela marquise, ele colocou um cano d'água todo furado, que quando deitava um morador em situação de rua para dormir, passar a noite ali, eles ligavam a água, né, para molhar a pessoa e a pessoa sair. Eu entendi aquilo ali, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu cheguei em casa, liguei para um amigo que tinha uma câmera, falei, cara, me presta essa câmera que eu vou lá nesse condomínio gravar. E o curioso é que o porteiro, o síndico, né, o cara da banca de jornal da frente da marquise, as pessoas que passavam ali,
exceto uma pessoa que entrou no filme e o menino que estava em situação de rua que eu filmei, né, ele quis filmar comigo. Exceto essas duas pessoas, as pessoas aprovavam o uso desse artefato e o porteiro e o síndico se orgulhavam disso e diziam que eles tinham inventado um processo que resolvia o problema, né? Que era molhar as pessoas que tentavam dormir embaixo da marquise deles. E depois vieram me falar que não, que na verdade tinha um outro prédio que inventou isso, ou seja, ainda havia uma disputa pela criação, né? E aí eu fui lá e comecei a conversar com o porteiro. Eu falei, cara, o que é isso? Explica o que acontece. Aí ele fala, não, as pessoas deitam aqui, é um problema para os moradores que tem que entrar em casa e ficar vendo pessoas deitadas na marquise deles, e a gente resolveu o problema. Eu falei, quem criou isso? Não, quem criou foi um síndico super criativo, ele tem essas ideias malucas. E aí ele me recebe na porta da casa dele, não me convida para entrar. Ele me recebe na porta da casa dele, conta todo esse absurdo, né, o que ele fez. Aí eu pergunto para ele, né, mas você acha que então você resolveu o problema? E claro, agora eu resolvi o problema. Não tem mais ninguém na nossa marquise para dormir, para passar a noite, né? E aí eu perguntei, mas o senhor autoriza eu fazer um documentário? Eu sou estudante da escola. Eu disse, não, claro que eu autorizo. Tem que mostrar isso aí mesmo e tal. Então, que mundo é esse? Isso em 2010, era uma Copacabana de 2010, sabe-se lá como está hoje, né? Esse bairro. E aí não, e aí eu estava filmando lá, fazendo umas imagens de cobertura na marquise, e aí passa um cara mais jovem, assim, meio com uma pegada mais de gíria, e começa a falar, isso é um absurdo, ainda bem que você está filmando isso aí mesmo. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque tem uma família que precisa morar na rua, que deita aqui à noite, que é uma marquise que dá uma certa proteção para eles, e são pessoas que não... Aí começou a explicar, né? São pessoas que ele conhecia, que não faziam bagunça, que estavam ferradas mesmo, em situação de rua, e que esse condomínio fazia esse absurdo com eles, e que aquilo ali, que ele sentiu um ódio muito grande, que quando ele viu aquela imagem sendo feita, ele achou que, de uma certa forma, ele estava contemplado. Eu falei, cara, você quer dar uma entrevista? Ele começa a conversar de boa, né? E aí eu curto essa dinâmica, que tinha um morador em situação de rua que tinha passado por isso, que eu conversei com ele, eu perguntei, você está disposto a fazer esse filme, a deitar ali, a gente registrar o que acontece? Ele falou, tô, claro, vamos fazer. Então começa o filme com a saída até a marquise e essa engenhoca do mal, digamos assim, não sei se é do mal, mas na banalidade do mal, né? Todo mundo achando super normal, uma coisa extremamente... Para eles era motivo de orgulho ter inventado isso, né? Esse era o... Era uma época do choque de ordem, né? Do Eduardo Paes. E aí eu pularia para outro curta, que é o Choque, que eu acho que também fala disso, né? Dessas questões urbanas, e aí ligado à violência contra os camelôs, né? Você conta um pouquinho dessa história do Rapa, enfim, a Guarda Municipal, e retrata os camelôs nesse conflito no espaço da rua, e remontando já lá um pouco atrás, né? Ou seja, mostrando que o choque de ordem tem uma história, né? Com prefeituras anteriores também, né? Então, como é que foi esse projeto? Como é que ele surgiu? E aí depois eu pularia para a gente completar os curtas com o Ruído Negro. Também queria que você explicasse um pouquinho, porque aí já é uma discussão também urbana, mas voltada lá para a Pedra do Sal, né? Para essa zona portuária do Rio, que também está retratado nos curtas das ocupações urbanas. Aí eu queria que você falasse desses dois filmes, a gente encerra esse bloco dos curtas com o Ruído Negro e o Choque. Tá bom. Cara, esses dois curtas estão nessa pegada de tentativa e erro, né, de uma pessoa que está querendo aprender e fazer, né, de uma certa forma, errar tentando.
E o choque foi a partir do contato com a Maria dos Camelôs, né, que participava dessas ocupações de prédio. Ela morava numa ocupação na época, né, e articulava e fazia outras ocupações para outras pessoas que também estavam tentando um lugar para morar. E ela era camelô desse movimento, né, Movimento Unificado dos Camelôs. E ela tinha todo esse histórico de conflitos com prefeituras desde César Maia, né? Ela tem um acervo muito grande também de conflitos. Eram guerras grandiosas na palavra, assim, mas parava-se o centro, sabe? Eram conflitos com, sei lá, 300 camelôs, com rojões de fogos, de artifício, todo mundo correndo, todo mundo saindo do trabalho. Então era algo que chamava muita atenção. Então eu filmei a Maria, entendi um pouco o processo dela, filmei um ato do MUCA, né, desse movimento que ela faz parte, que ela criou, e fui para a rua também conversar com outros camelôs, entender toda a pegada, né, e ali eu tive um pouco de choque, assim, porque assim, os camelôs querem trabalhar, sacou? Eles não querem chamar atenção, o negócio deles é voltar para casa com o trabalho dele cumprido, com dinheiro para pagar as contas, que é um trabalho muito estressante, sabe? Você trabalhar o tempo todo ali com essa perspectiva de ter o Rapa levando sua mercadoria e você se ferrar e não ter dinheiro mais para sobreviver e nem sua família. Então, lá eles falavam, cara, eu entendo que você está querendo fazer um filme, eu até entendo a sua ideia aí de fazer um filme crítico, mas pra gente, você filmando aqui na rua vai chamar atenção, sacou? De repente um guarda vê eu conversando e depois vai me perseguir, né? Então eu tive esse primeiro choque de realidade e meio que depois que eu tomei esse não, eu falei, cara, eu tenho que tomar mais cuidado com as pessoas que eu entrevisto. Então, fiz uma articulação com a Maria levou algumas pessoas fora da rua para filmar, mas eu já tinha filmado algumas pessoas na rua. E muito curioso que um dos caras que eu filmei, ele falou depois que eu passei lá e dei para ele o DVD, ele falou, pô, depois que você me filmou aqui, ficou uma semana o Rapa, a guarda municipal, né, que eles chamam o Rapa, me perseguindo aqui, mas agora eu já estou tranquilo, eles já entenderam que era só um curta de estudante, que não era nada para sair numa grande emissora, não. E aí, 5 anos depois, eu passando pelo centro, eu encontro ele teve um problema de saúde, teve um AVC, ele estava com um problema com a fala, e ele falou que o filme servia para ele lembrar como é que ele era antes desse problema de saúde. Então, é uma outra dimensão do filme que meio que atravessa, assim, também, né? Que o filme fica, o registro fica, e as pessoas vão envelhecendo e vão tendo os seus problemas. Isso em outros filmes isso acontece também. Mas, enfim, voltando ao tema, foi um pouco isso, assim, de acompanhar e de fazer esse resgate também de uma história dos camelôs que é ligada a conflito, que é ligada à articulação, que se coloca enquanto um movimento de alguma forma, mas que também tem esse oposto do que eu tentava nos filmes de moradia, né, que é chamar atenção de repente para um camelô talvez não seja tão bom, né? Então ali eu meio que me retraí, saí um pouco. Quem eu tinha filmado e já tinha concordado eu mantive, mas foi um curta também que eu comecei a ter uma outra preocupação, assim, um senso de responsabilidade com o que você filma, né? É um pouco isso, mas sempre na tentativa e erro. É óbvio, você procurar problema nesses filmes, né, até nos mais recentes também você vai encontrar, mas já tem ali uma proposta, uma tentativa de documentário. E o Ruído Negro, ele é o filme de formação da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, né? O Hiato, ele é o filme do segundo semestre, né? Você tinha que apresentar um projeto. O José Carlos Avelar, ele fazia na época uma grande figura, né? Ele que me entrevistou para eu entrar na escola, tinha uma seleção, né? E ele fazia parte dessa seleção para você fazer o filme. Não era só falar assim, vou filmar, né? Tinha uma câmera, tinha, sei lá, 150 estudantes, então tinha uma seleção, né? Então, eu no segundo semestre propus o Hiato, aí foi aceito, e no terceiro semestre, conclusão, com Walter Lima Júnior, que era o professor orientador
do último semestre, eu propus o Ruído Negro, que seria um filme... se a gente pensar naquela ligação lá atrás de filosofia, né, um filme narrativo e um filme mais ligado ao tempo, que prescinde um pouco da narratividade, o Ruído Negro é uma tentativa de encontrar uma pequena África, um centro da cidade, a partir dos vestígios do povo negro, né? Ainda sem muita formação, sem muita leitura sobre a questão racial, mas já havia ali uma vontade de entender aquele local, né, que era o local das ocupações, que eu fui aprendendo a filmar, que as pessoas estavam morando na rua, estavam começando a se organizar em levantes para conseguir o direito a ter uma casa, né? Tentar encontrar um filme só com ruídos mesmo, né? Um filme mais aberto e não tão centralizado a narrativa como tinha sido o Hiato, né? Que era um filme que queria contar uma história com início, meio e fim, um filme de respeito a uma ação que ficou na história, em respeito às pessoas que fizeram. Esse seria mais um filme mais voltado para a forma. Então foi um pouco esse o desafio do Ruído Negro. Ótimo. Então, acho que agora a gente pode passar para a discussão dos longas, né? Pegando os dois últimos longas, que é Vozerio e A Primeira Pedra, né? Então, queria que você falasse um pouquinho do Vozerio, que é um filme de 2015. Você acompanha no Vozerio as manifestações, né? Principalmente de 2013, né? Chamadas Jornadas de Junho. Mas acho que o centro do Vozerio é a Aldeia Maracanã, né? A resistência dos coletivos, dos grupos que você acompanha no documentário, que resistiram à ação do Estado por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né, que queriam queriam demolir, né, derrubar a Aldeia Maracanã e retirar os povos originários que estavam ocupando ali aquele espaço. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi o início desse projeto, né? Eu acho que tem isso, um pouco de cinema, de ação direta no seu cinema, né? E isso aparece também no Vozerio, de acompanhar o acontecimento, né? Os atos, e também uma outra questão, que é o uso das imagens, né? Porque aí você também pega diversas fontes, né? de outros... você vai acompanhando também ativistas, videoativistas, enfim, que estão acompanhando os atos. Eu queria que você desse um pouquinho do resumo do Vozerio. Vamos começar pelo final. O Vozerio é um filme que fica pronto, ou que eu, de uma certa forma, abandono a montagem em 2015. Né? Ele é o primeiro filme da nossa produtora, que eu criei com o Luiz Carlos de Alencar, que é a Coro de Rato. Só que ele vinha sendo filmado pós esse período aí que a gente conversou até agora. Né? Então, eu me formei, precisava trabalhar, né? E conseguir meu sustento, e aí comecei a trabalhar. Eu tinha uma livraria na UERJ, aí fechei a livraria, surgiu uma oportunidade de trabalhar como assistente de direção, e aí eu fui trabalhando com outras produções de documentário para outras pessoas, para outra produtora, né? Então, de uma certa forma, eu fiquei de 2011, ali 2012, até 2015, quando a gente cria a produtora, meio que fazendo esse trabalho mais de uma pegada mais profissional mesmo, né? Vendendo os meus serviços, a minha hora de trabalho, vendendo para outros filmes. O que foi muito bom no sentido de aprender com outras pessoas e de estar ali na ponta, fazendo produções com grana, porque a gente tem que entender que todos esses filmes, até o Vozerio, inclusive, eles são filmes sem nenhum recurso, né? Filmes feitos só na vontade, na garra, com pessoas que tocam. Só que agora você vai ficando mais velho, precisa pagar aluguel. O Vozerio, ele é como se fosse uma guinada que conjuga essa necessidade.
Só que ele vem sendo filmado nos intervalos, né? Um filme de intervalo, digamos assim. Eu trabalhava, aí tinha uma manifestação, né? Eu pegava uma câmera, pedi uma câmera emprestada, até que eu comprei minha primeira câmera, que começa... Nesse filme já aparecem imagens dessa primeira câmera. E aí a ideia dele surge quando eu estava fazendo uma filmagem numa manifestação aqui no Rio, da vinda do presidente Obama na época. Olha quanto tempo tem isso. O Obama estava aqui, acho que ele fez uma palestra, até uma falação na Cinelândia. Foi um evento super curioso, assim, para não dizer. Enfim, teve uma manifestação, e naquela manifestação eu encontrei o Chapolin, que também filmava comigo, que fez comigo Atrás da Porta, que morava numa ocupação. Eu filmei, inclusive, ele é entrevistado no Atrás da Porta. E aí o Chapolin fala: Vlad, a gente tá ficando velho, porque tá cheio de gente filmando. Não tinha isso quando a gente começou, né, fazendo aqueles filmes. Era um pouco... Existia, óbvio, que tinha mediativismo, tinha CMI, mas naquela manifestação ali eu me dei conta que tinha virado, de alguma forma, a escala, né? Essas câmeras fotográficas que filmam, elas já tinham surgido, as pessoas já estavam ali querendo criar as suas narrativas em uma outra escala. E aí, naquela manifestação mesmo, eu meio que tentei focar nas pessoas que estavam filmando. De alguma forma, me deu algum estalo ali que eu queria entender quem eram essas pessoas que estavam querendo contar essas histórias. E meio que essa ideia ficou na minha cabeça durante esses anos todos. Então, eu comecei a articular com as pessoas que eu me aproximei, né? Patrick Granja, né? Eu trabalhava com o Luiz Carlos, que é meu sócio da Couro de Rato, né? Ele me apresentou também outras pessoas, o Pronzato, que também filmava as manifestações. Então, de uma certa forma, eu estava tentando fazer esse duplo registro, assim, entender o que motivavam aquelas pessoas a estarem ali contando as suas narrativas, né? E aí de diferentes áreas. Então tem um cara que faz desenho, né? Tem o Latuf, tem um grupo que faz performance, tem o Reciclado. Quem é que estava produzindo narrativas de confronto? Esse era o mote na minha cabeça. Só que aí eu fiquei filmando durante 5 anos e eu fiquei com um acervo absurdo, assim. Não tinha como... não era possível realizar a montagem desse filme no intervalo, porque as filmagens foram feitas ao longo de 5 anos. Se eu fosse fazer a edição desse filme ao longo de 5 anos, eu ia ficar mais... Ao longo dos intervalos, eu ia ficar mais 5 anos. Então, seria um filme de 10 anos. E aí é isso. A gente se articulou, eu e o Luiz, a gente parou com esse trabalho para outras pessoas e falou: não, vamos tentar criar a nossa produtora para dar sequência às nossas histórias, né, que estão na nossa cabeça, que a gente já não tem mais tempo, né, com todo esse acúmulo que a gente fez trabalhando aí no mercado audiovisual. E aí é isso, eu fiquei 4 meses enfurnado em casa e tentando encontrar um roteiro para aquelas imagens ao longo desse processo. Só que entre 2010 e 2015 a gente teve 2013, né? Que é uma guinada na narrativa e tem toda uma conjuntura que se abre, que a gente está vivendo ela até hoje de alguma forma, né? Acho que não cabe aqui a gente entrar na polêmica do que tem de 2013 hoje, mas era isso, assim, a partir daquela conjuntura que se abriu e que ainda não se fechou, aquele filme ganha ele ganha uma forma de prevalência daquela jornada e de tudo que a gente vivenciou ali, né? Eu e o Luiz, a gente filmou junto praticamente a maior parte das manifestações e muita coisa aconteceu, muita gente surgiu, né? E eu me aproximei e acompanhei também, ainda tive pessoas que eu não era próximo pessoalmente, mas que eu acompanhava online, né? Pessoas que chegavam em casa, faziam seus vídeos mais satíricos, e aí eu meio que entrei em contato com eles, falei: cara, eu já te filmei em manifestação, posso te mostrar as imagens, mas eu queria te trazer para o filme também, você topa? E, enfim, era uma época que as pessoas abriam, ainda tem isso, né? Tem as imagens que a gente filmou e tem os HDs desses, sei lá, 13 personagens que também tinham os seus HDs cheios, então era um montante de material absurdo, né, que a gente usou para fazer esse filme. E aí isso que você falou da Aldeia Maracanã como eixo, como catalisador de
uma guinada aqui no Rio de Janeiro é real, assim, a gente presenciou isso entrou muito forte no filme, por conta da nossa experiência mesmo, com o que foi o despejo da aldeia Maracanã, né? E como isso perdurou. Você passava em manifestações lá em 2014 e ainda tinha o grito ai ai, ainda tinham as pessoas que se descobriram indígenas e com raízes indígenas na aldeia Maracanã, né? E os próprios indígenas de etnias que viveram lá, muitas vezes a gente encontrava na rua e acompanhava, né? Então foi um período muito efervescente, com muitas bandeiras, com muitas pautas e que eu procurei registrar a partir de uma sintonia ou de uma identificação na forma de tentar narrar, né? Então foram narrativas com as quais ou eu me via ali representado ou eu admirava, né? De alguma forma, quem está naquele filme ali, acho que é isso, né? É um pouco um afeto por essas novas iniciativas, né? De pessoas que se descobriram. O Patrick, por exemplo, a gente ficou muito próximo, né, a partir de 2013, e eu ia para casa dele filmar, cara, ele dava para ver a evolução dele, né? Ele já tinha toda uma métrica do YouTube e o canal Nova Democracia dele. Então ele sabia que se ele chegasse em casa com aquela filmagem que tinha acontecido à tarde, se ele ficasse ali, tomasse um banho rapidinho, começasse a editar e lançasse o filme às 8 horas, ele teria 500 mil visualizações no dia seguinte, sacou? Agora, se ele deixasse para lançar o filme às 3 horas da manhã, ele só teria, sei lá, 15 mil, né? Então tinha todo um... Você chegava ele abria o Facebook dele e tinham 250 mensagens para responder, assim. Então essa galera conseguiu uma escala ali que eu fiquei muito impactado mesmo, e aprenderam mesmo no processo. O primeiro vídeo, posso estar falando besteira, mas o primeiro vídeo dele que bombou, assim, do canal dele, eu acho que foi um conflito da aldeia Maracanã também. Eu tenho que ver, mas ele tem esse vídeo, essa guinada, já tem muito tempo isso, eu precisava repegar. Mas é um filme, um pouco isso, assim, um filme afetivo, dessas pessoas que estavam querendo contar o que elas pensavam sobre aquela agitação toda da rua, né? O Vozerio é um pouco isso. O filme tem um flagrante também, porque você acompanha o Silvio Tendler, né? Ele faz uma convocação contra a comemoração do golpe, 64, 50 anos do golpe, em 2014, e não sei se foi você que filmou, ele acaba sendo aquele um ato contrário na frente do Clube Militar, porque ali aparece um flagrante seu do Ricardo Salles, né? Sim. E ninguém sabia quem era, e ele vira ministro, né? A partir de 2019. Então tem esse flagrante que eu me surpreendi revendo o filme, né? Porque eu vi... Se a gente vê esse filme em 2015, 2016, ninguém sabe, não estava no radar o Ricardo Salles, mas a partir de 2019 todo mundo sabe quem é. Então tem isso também no Vozerio, esses flagrantes. É curioso, né? Vendo hoje, tem todo... Só para a gente rememorar o que foi isso, né? Era uma comemoração ao golpe, né, civil-militar de 64, né? Que nos próximos dias aí provavelmente isso vai voltar à baila, porque a gente está próximo da data, né? De 1º de abril ou 31 de março, como alguns querem colocar. E a presidenta Dilma proibiu uma comemoração que estava sendo articulada, né? Ela decretou e proibiu que não era para ter nenhuma manifestação que seria reprimida e tal. E aí esses caras fizeram esses não só militares, porque a gente viu o Salles, mas esse grupo fez essa articulação no Clube Militar aqui no Rio de Janeiro, e algumas pessoas articularam de irem lá se manifestar contra essa comemoração. E o Silvio Tendler fez um vídeo nessa época convocando as pessoas, ajudando a fazer corpo, né? A convocar as pessoas para irem lá se manifestar contra aquela comemoração de um golpe civil-militar. E aí é isso, a imagem que a gente tem no Vozerio
daqueles velhos lá que defendem a ditadura, acuados dentro de um prédio, com muita gente que tinha familiares que foram torturados e ou mortos na ditadura, na frente. Então as pessoas levavam fotos dos seus familiares, muita gente... Foi uma manifestação bem tensa, assim. E tem esse flagrante lá que a gente só entende agora, né? Recentemente, também revendo o filme, que eu fui entender que quem estava ali era o ministro do Meio Ambiente, o Salles. Já estava lá, de uma certa forma, conspirando, articulando, construindo tudo isso que a gente está precisando enfrentar aqui hoje, né? São essas novas dimensões, né, dos registros que vão ganhando novas camadas. Acho que o Vozeria é um filme que eu gosto de assistir até hoje por isso, assim, sabe? Cada vez que a gente vê, tem um detalhezinho ali, numa manifestação, algo que tinha passado despercebido. A imagem vai ganhando novos sentidos, né, com o passar do tempo. E os acontecimentos históricos, né, as pedras vão se encaixando. Curioso. Queria que você falasse agora da Primeira Pedra, porque é um documentário que é em coprodução, né, com o Canal Futura. Vocês ganharam um pitch, né, e é um filme que foi indicado ao Emmy. Então, ele reflete sobre a questão do linchamento no Brasil. E ele está no formato telefilme, né, 50 minutos. E também como é que surgiu a ideia desse projeto e como é que foi a realização também. Desde a concepção até a realização. E a outra coisa que eu acho que é recorrente no seu trabalho, né, que você falou no Vozerio, que é essa disseminação das formas de registro. Então, você também usa ou seja, você visita tanto o WhatsApp, esses vídeos que agora se disseminaram, né, nas redes, YouTube, como formas também de expor o linchamento, e também de difundir boatos, né? E eu acho que tem também nesse documentário uma discussão ética sobre o uso das imagens, né? Das imagens da violência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses aspectos desse documentário. A Primeira Pedra, ele é um doc que é o primeiro doc que eu finalizo com grana, né, com recurso. A gente ganhou um edital do Canal Futura, que é o Doc Futura, que eles premiam um projeto de documentário por ano em âmbito nacional, né? Então a gente levou esse projeto sobre um filme investigativo sobre linchamento no Brasil e foi contemplado. Cara, a ideia surge a partir de um contato com a pesquisa do professor Zé de Souza Martins, na qual ele fala que o Brasil é um dos países que mais lincha, se não for o país que mais lincha no mundo, né? Então era um dado assim, que chamou muita atenção, e aí eu montei esse argumento de um filme para tentar entender o porquê disso, né? E aí comecei a mergulhar num mundo bem de difícil, tem aspectos de difícil entendimento, né? Não é algo simples como existe uma pessoa má que lincha e existem pessoas boas que não linchem, né? É algo mais isso aí é uma visão um pouco deturpada do fenômeno do linchamento. Então, a gente precisou estruturar o filme de uma certa forma para não cair nessas facilidades e nesses erros, né? Seria um filme muito simplista. E eu lembro de um professor de filosofia amigo meu que falou, cara, tenta fazer esse argumento não como uma pessoa que estivesse acima da possibilidade de linchar, mas se incluindo como um possível linchador, para você tentar encontrar o que de linchador passa por nós, né? Eu acho que ele usou o termo microfascismo, né? Entender os microfascismos que nos atravessam.
eu não lembro se ele falou, mas a ideia era um pouco essa, assim, de estar num lugar de não conforto com o tema do linchamento. E foi um pouco isso que a gente fez, dividiu o filme em 4 capítulos. O primeiro capítulo é uma dimensão que é muito recorrente nas pessoas que defendem o linchamento de outras pessoas, que é a coisa de que, já que o Estado não faz nada, que as instituições estão falidas, a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então a gente entrevistou um professor de história que, para quem não viu o filme, cada um desses 4 capítulos tem um grande caso, e depois a gente tem outros casos que são casos que não ganham tanto destaque na narrativa, mas que tem muito a contribuir àquele capítulo. E esse professor, a história dele é muito dura, assim. Ele estava fazendo Cooper, estava correndo de manhã, e teve um assalto num pequeno comércio, e o dono do bar saiu correndo com o pai dele, num Fusca, tentando encontrar quem é que tinha assaltado. E aí ele estava correndo, fazendo exercício, e aí eles pegam esse professor de história e começam a agredir. Rapidamente se forma uma turba de umas 17 pessoas que começam a agredir também, falando pega ladrão, e levam ele até o local onde teve o assalto, batendo, arrebentando com ele, amarram ele com uma corrente numa mesa de sinuca que tinha nesse bar, e o pai fala, vai lá atrás buscar o facão. Essa é a cena, essa é uma cena que abre, digamos, esse filme, né? E aí chegam os bombeiros. No meio dessa confusão toda, chegam os bombeiros, e um dos bombeiros fica na dúvida, desconfia de que ele seja mesmo o assaltante, mas fica um pouco na dúvida e fala, se você é professor, dá uma aula. Então a imagem que tem nessa cena, ou nessa história, melhor dizendo, é um professor de história todo ensanguentado, amarrado numa mesa, o cara vindo com um facão para degolá-lo, e ele dando uma aula sobre Revolução Francesa, né? E ali a gente coloca esse debate sobre essa vontade de ação, né? Que é uma vontade, é muito louco esse tema, porque o linchamento, de uma certa forma, ele quer melhorar o mundo, né? Ele se arroga, assim, o mundo que a gente tem está sendo perdido, as instituições não fazem nada, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar, então vamos eliminar o outro. A lógica na cabeça dessa pessoa é um pouco isso, assim. Então, esse é um substrato do linchamento, que é um substrato mais simples, assim. Depois a gente coloca o debate racial, enfim, tem uma série de debates, mas isso que você falou das imagens, para tentar encurtar um pouco, quando a gente foi entrevistar esse professor, ele recebeu uma mensagem num grupo do WhatsApp de uma pessoa sendo degolada. Juro para você. Ele deu a entrevista para a gente, foram 2 entrevistas que a gente fez, uma para montar o teaser e uma segunda entrevista com grana, já levando fotógrafo, com equipe. E aí ele falou aqui, Vladimir, eu acabei de receber aqui. Então ele tinha recebido num grupo uma imagem de uma pessoa que eu não sei de onde era, não dizia, não localizava no tempo nem no espaço, de uma pessoa sendo degolada, que era o que poderia ter acontecido com ele naquela barbárie. E aí, cara, essa dimensão da imagem, a nossa primeira ideia, a gente até usou isso na nossa defesa do projeto, que a gente pensava em fazer um filme sem nenhuma imagem de linchamento, né? Que ficasse só nos depoimentos, nas narrativas, mas logo isso caiu, sabe? A gente encontrou um caminho ali de ir introduzindo determinadas imagens de barbárie aos poucos, né? Até chegar no último capítulo, onde aparece uma imagem mais explícita, que não choca tanto. É curioso isso. As pessoas se chocam muito em 2 imagens anteriores, e que não mostra, de fato, uma pessoa sendo linchada, mas mostra um gesto, né? Tem todo um trabalho que a gente foi tentando ali, foi experimentando para dar a dimensão do que é linchar uma pessoa e acabar com a vida dela. E
e o filme não servir como um veículo de sádico, né? As pessoas, olha só, aquele vídeo que está ali, sem localização no tempo e no espaço, com uma pessoa sendo degolada, é o que a gente não queria com o filme. Mesmo que a gente tivesse, a gente não mostra, mas mesmo que nós tivéssemos que mostrar uma pessoa sendo degolada, né? A gente não chega nesse nível de violência. Eu posso te afirmar que, sei lá, 10% do que está no filme, que algumas pessoas não conseguem assistir, mas só está ali 10% do tipo de imagem absurda que a gente precisou ver para fazer esse filme, né? E mesmo assim já tem gente que não aguenta ver esse filme. Então, essas imagens sádicas, elas entram como questão no filme, né? Por que as pessoas se filmam cometendo um crime ou sendo conivente, né? Não intervindo, não fazendo nenhuma intervenção quando está acontecendo um linchamento. Muitas vezes não dá, né? Não estou fazendo aqui um estímulo para você enfrentar uma turba de 150 pessoas, né? Mas existe uma dimensão aí também no linchamento, que é tornar público, né? O ato dessa pessoa aqui é tão reprovável que eu preciso filmar, eu preciso mostrar, eu preciso dar publicidade, mesmo que isso traga uma condenação. Muitas vezes as condenações no linchamento vêm por imagens feitas por pessoas que participam, né? É usado como prova, e como no caso da Fabiane do Guarujá, que é um dos casos muito famosos, assim, que é uma mãe de família que foi linchada lá no Guarujá durante 4 horas e meia, né? Ela foi linchada, sendo arrastada por ruas e ruas, arrastaram ela por 2 quilômetros. As pessoas que foram condenadas foram flagradas por celulares, dando paulada, né? Pessoas que conseguiram ser identificadas nessa multidão de pessoas. Se você olhar, assim, é um mar de gente, né? De pessoas que participaram daquele linchamento. E ela entra nesse capítulo do ritual, porque é um tema tão difícil assim, de entender a complexidade dele. Você não consegue nem afirmar com certeza o porquê que leva uma turba a se formar, né? Mas a partir do momento que você grita pega ladrão, e que juntam algumas pessoas que querem fazer alguma coisa porque não concordam que uma pessoa tenha sido assaltada, e enfim, não estou fazendo uma apologia do assalto, ao contrário, estou colocando um problema, né? Uma pessoa assaltada precisa ser degolada, a gente tem que começar... o filme traz essas discussões, assim, sabe? Mais complexas. E existe uma camada que esse professor chama de ritual do linchamento, que é a forma de se linchar no norte do país é a mesma forma que se lincha no sul do país, que é acusação, perseguição, apedrejamento, as pessoas batem. Quando a pessoa cai no chão e fica indefesa, a turba se forma, ou seja, tem um elemento de covardia na formação desses grupos que lincham. Enfim, tem vários dados que são indícios do porquê que se lincha. Esse professor fala que se lincha mais à noite, que é quando fica mais difícil de se identificar, mas também tem esse elemento de se filmar no ato. Enfim, várias... Isso está tudo no filme, né? Mas tem esse dado que é o ritual. E aí a tese desse professor é a seguinte: existe uma condenação tão grande àquele ato que matar e tirar a vida dessa pessoa não é suficiente. É por isso que ele acha que o ritual de queimar a pessoa, tirar a forma humana, que é cortar os membros, que fazem parte do que ele chama do protocolo do linchamento, se repete. Por isso que se repete. A tese dele é que se você tira a forma humana dessa pessoa, você consegue dar uma punição pós-morte. Você tira a possibilidade dessa pessoa encontrar Deus, já que Deus é a imagem e semelhança do homem, é a imagem e semelhança de Deus. Então a tese dele é essa, e é esse substrato que a gente tenta trazer como problema, sabe? Não é uma coisa assim que você vai ver pessoas de determinada tendência política, ou pessoas mais violentas, ou pessoas de alguma classe, sabe? O linchamento está aí, de uma certa forma ele atravessa a gente porque a gente participa dessa forma de entender, né, a punição,
ele chama de cultura da morte, mas ele está falando disso, a forma com que a gente encara, que a nossa cultura encara a morte. Então, não é simples, quando você ouve um pega-ladrão, não quebrar essa tendência ao justiçamento não é uma boa palavra, mas a essa barbárie que tenta conservar o mundo, né? Um mundo que está se perdendo, é preciso conservar, tem essa dimensão conservadora e essa dimensão de que é preciso melhorar o mundo, já que ninguém faz nada, né? Então tem todo um... Enfim, é algo difícil, assim. Você deu o nome de A Primeira Pedra, né? Que é uma passagem bíblica também, que remonta um pouco dessa questão que você estava falando de um certo ritual, mas também, né, de como isso é antigo, né, o que mostra que isso é um problema que acompanha a humanidade, que tem, claro, um contorno contemporâneo, né, que emerge aí, como vocês apontaram, com um discurso de ódio, né, isso aparece na imprensa, aparece na mídia. A Raquel Sherazade é uma das personagens que atiçaram, vamos dizer assim, os linchadores, né, justificaram isso na televisão, né, uma concessão pública. E eu acho interessante que no final também vocês incluíram pessoas que evitaram linchamentos, né? Acho que essa é uma dimensão também ética importante, né? Pessoas que conseguiram evitar, né, um ato de linchamento. Eu queria que você concluísse um pouquinho disso, de como é que você vê isso também, de como é que vocês pensaram isso nesse uso da imagem, e incluir também pessoas que conseguem, que vivenciaram, né, de fora e conseguem intervir e evitar linchamentos. Uhum. Essa parte só um parênteses aí que você falou do título, é uma tendência a títulos cafonas mesmo, sabe? Eu tenho. E eu aprendi que eu tenho que ouvir as pessoas em relação a título. Então eu queria deixar registrado aqui que quem deu o título desse filme foi o Marcel, um amigo cineasta também, o Marcel Gonet, que leu o título que eu ia dar para o filme e falou: cara, isso está muito ruim. Esse filme tem que se chamar algo tipo A Primeira Pedra, saiu da boca dele. Eu peguei aquela ideia e não abandonei mais, porque ela de fato sintetizava todas essas camadas que a gente estava dando para o filme. E em relação às pessoas que fizeram alguma intervenção para impedir o linchamento, é um pouco do respiro do filme, né? Porque você está vindo ali de casos que te deixam um pouco sem ar e te fazem mal, né? A gente montando esse filme, os montadores paravam para vomitar, a verdade é essa, assim. Algumas vezes o pessoal que montou o filme é de São Paulo, a gente montou à distância, e algumas vezes eles me ligavam e falavam: eu preciso parar, não dá mais para a gente continuar com essa reunião aqui, porque eu acabei de vomitar, eu não estou bem. Então teve todo um processo assim de lidar com imagens de brutalidade que acabam, né, com a gente de alguma forma. Quem não sente prazer com isso, muitos de nós ficamos acabados. Então foi uma resposta a esse movimento que o filme traz para trazer a dureza, né, do linchamento, esses casos de pessoas que fizeram uma intervenção. Então tem a Mihaela, que interveio no linchamento aqui no Rio de Janeiro, e aí ela conta a história dela. A história dela já foi contada em outros lugares, assim. O filme não tem essa busca por histórias inéditas, não, sabe? A gente meio que tentou fazer um arranjo diferente, assim, não jornalístico, mas bem de investigação. De alguma forma, esse caminho por pessoas que fizeram o movimento de intervir, ele foi uma forma que a gente encontrou para responder esse sentimento que era comum, que a gente sentiu fazendo o filme, montando o filme, e que a gente sabia que as pessoas que estavam assistindo estavam sentindo também, né? Então ele entra ali, tem uma música, entra ali como vambora, vamos terminar de assistir isso, porque tá pesado, né? Então aí a gente coloca um grupo, uma mulher que interveio, um cara,
umas imagens de arquivo, e tem a Mihaila fazendo a narrativa dela lá, de um grupo de pessoas que estavam querendo matar uma pessoa que tinha roubado que ela presenciou, né? Uma pessoa que tinha furtado um celular. Então vem um pouco como narrativa mesmo, senão a gente sai do filme, quem conseguir assistir, né? Sai do filme só arrasado, e tem esses altos e baixos aí, não sei se pode chamar assim, mas esses movimentos de respiro na narrativa, porque o filme, de fato, é pesado. E termina com o último capítulo focando nessa duplicidade das imagens, né? Nesse embate que teve com a Sherazade, né? Daquele menino que ficou preso aqui no Flamengo pelo pescoço, com um grupo de pessoas do Flamengo que estavam, né, que se arvoravam os justiceiros do Flamengo, que saíram pegando pessoas que eles achavam que estavam cometendo assaltos. Basicamente, meninos negros em situação de rua, eles batiam e tiravam a roupa. O caso desse menino que ficou também conhecido mundialmente, eles cortaram a orelha dele, tiraram a roupa e prenderam com uma tranca de bicicleta no pescoço dele, né? E aí a Ivone Bezerra, que é uma educadora aqui do Rio, o porteiro interfona para ela, fala: ó, tem um menino pelado ali, sangrando na rua, preso no poste, né? Aí ela desce e tira uma foto dela ajudando esse menino. Ela basicamente desceu, perguntou o nome, conversou com ele, chamou os bombeiros para socorrerem ele, né? Então os bombeiros cortaram essa tranca, e ela não achava que tinha que ter polícia, né? Ela não chamou a polícia, mas chamaram a polícia. Mas a história basicamente disso aí é uma foto de uma pessoa ajudando uma pessoa nessas condições, quase acabou com a vida dela também. Ela teve que sair do Brasil, né? Ela foi perseguida aí nas redes sociais. Ela tem um projeto público de aula para, acho que é na Favela da Maré, de aula para crianças na Favela da Maré. Ela é uma pedagoga, ela tem uma metodologia própria, e aí meio que a vida dela deu uma guinada, assim, sabe? Não foi fácil convencê-la a falar, não, porque ela foi bastante agredida também por ter feito esse gesto de ajudar esse menino, né? Enfim. Mas tem vários outros casos duros, essa recorrência do poste, sabe? Falando aqui, eu lembrei do caso do Cleidenilson, que fica amarrado no poste lá em São Luís do Maranhão, enfim. E é um filme que é isso, assim, sabe? Se tem alguma linha de continuidade, é tentar entender esses movimentos com muita gente, né? Movimentos mais de massa aí, no caso, nesse filme específico, e essa coisa das imagens, né? Esse duplo da imagem. Um comportamento de massa e produção de narrativa em série, né? De uma certa forma, dialoga de um outro lugar, né? De filmes que estão apontando para uma direção completamente oposta desse, mas tem essa recorrência, eu acho. Conversando contigo, ficou mais claro isso, assim. Acho que é isso, Rafa. Eu queria agora, para a gente terminar, a gente já está com 1h13 de conversa. Queria que você falasse um pouquinho dos projetos que estão em vista, assim, se tem algum projeto que você está terminando agora, ou que você está concluindo, que você pudesse falar um pouquinho dele. Tá bom. Cara, tem um filme que eu estou finalizando, que eu dirigi também, que chama Rolê, né? Histórias dos Rolezinhos, que é um desdobramento do primeiro filme do Hiato, né? Que é essa ocupação do Rio Sul que a gente conversou mais cedo. E teve um fato curioso que em 2013 e 2014, quando tiveram aquelas manifestações dos rolezinhos, o Hiato ele foi meio que viralizado, assim, começaram a postar ele nas redes e teve um número grande de visualizações como o Hiato, o pai dos rolezinhos, né? Então eu desenvolvi esse argumento aí, né, de tentar entender o que se passou, né,
nesse grande boom de rolezinhos que a gente teve de alguns anos para cá, e tentar fazer uma leitura enquanto como um movimento que faz parte de uma sequência de lutas, sabe? Não como algo isolado. Né, jornadas de junho, o pessoal na rua, assim, teve um movimento expressivo, e rolezinho foi uma coisa mais despretensiosa, só porque tinham ligado a pessoas mais jovens e música envolvida, e dar um rolê no shopping, né? Então eu tentei fazer uma leitura de politizar essas ocupações de shopping de uma outra forma, como algo, como um movimento mesmo, como um movimento bastante revelador, né, de uma forma de luta que não é uma forma de luta como a gente está acostumado, de uma maneira mais institucional, né, mas que faz parte de um momento importante de lutas do povo negro mesmo, sabe? É um filme que faz um recorte racial e disputa um pouco essa narrativa do que foi a agitação dos rolezinhos de 2013 e 2014. Né? Então, tem um trailer que está no nosso canal do YouTube. Eu vou depois botar o link aí também para você botar lá no Cineclube. Então, curtam lá o nosso canal do YouTube, que vai sair mais coisas em breve. Meu sócio está lançando mais 2 filmes agora também. Então, são os novos projetos que a gente está agora fechando o corte, finalizando e tentando participar de festivais para depois colocar no canal que financiou, né? Esse é o segundo filme que a gente teve financiamento, que eu tive financiamento, e né, que a produtora tem outros filmes já com financiamento, mas que eu dirigi, esse é o segundo filme com grana, e deve sair agora no segundo semestre. A gente está fechando o corte, na verdade o corte está fechado, falta fazer uma mixagem, e a gente está tentando encaixar algum lugar para lançar esse filme. Em breve vai sair aí. Ele está para festival e também tem uma plataforma já que vocês vão lançar? Vai circular festival? Vai circular festival, muito provável deve ser online, né? Que esses festivais, se ele for selecionado, deve entrar nesses festivais online por conta da pandemia. E depois ele vai ficar na plataforma do canal Cine Brasil TV, que é uma plataforma online também. E aí, depois de 2 anos, a gente vai ver onde que vai exibir. Mas é uma parceria com esse canal de TV, né? E, enfim, mas vai sair coisa, vai sair trailer. O trailer já está pronto, já está lá. Mas vão sair outros desdobramentos desses projetos mais recentes nossos lá no canal. Maravilha. Então, acho que foi um bom papo, uma boa conversa aqui sobre os curtas e os longas de Vladimir Seixas. Curtam o YouTube da produtora Couro de Rato, né? Também a gente vai fazer uma parceria no nosso canal, Cinema Sociedade, né? Então estão todos convidados para conhecer o canal, as lives que a gente já fez e os vídeos que a gente produziu. É um projeto que a gente criou na Universidade Federal Fluminense, né? O Ivan está aqui, eu queria agradecer o Ivan Atanásio, que está nos ajudando nessa transmissão dessa live. E agradecer também o Vlad, né, pela conversa, foi ótimo esse encontro. Foi maravilhoso, obrigado você, Rafa, pelas palavras generosas, pela conversa, foi muito massa, e um abração para o Ivan que está lá na técnica. Vamos que vamos, então, obrigadão. Vamos que vamos. Valeu, galera, um abraço. Boa noite aí, gente. Vamos lá, boa noite.